É, vocês não estão ficando malucos não. O cara que nunca posta na internet, que vocês seguiam, que vocês nem lembravam que ainda seguiam, resolveu fazer vídeo. Mas o motivo é nobre, o motivo é nobre. Como alguns de vocês sabem, eu sou formado em economia, fui para Paris estudar com 18 anos, fiz faculdade de economia com especialização em moedas, bancos e finanças. Logo depois eu emendei num mestrado de análise econômica do direito. Essa é uma disciplina que é relativamente nova, tá? Ela nasceu na Inglaterra e nos Estados Unidos e ela visa basicamente fazer uma análise econômica mesmo de decisões jurídicas, para saber se ela foi bem executada e se ela trouxe mais benefícios do que prejuízos para a sociedade, né? Isso também se aplica a leis, né? Você tem um projeto de lei e você tem que analisar quais são os custos que isso vai trazer, qual é o benefício que isso vai trazer e quais são os custos implícitos, né? Porque sempre tem algum lado ali que vai sair perdendo. Se os benefícios forem maiores do que os prejuízos, ótimo, bola para frente, bota para votar e seja feliz. Se não, aborta. Isso é uma coisa que devia ser feita, inclusive, em todo projeto de lei, mas como é que é, né? Mas tudo que eu tô falando aqui é blá blá blá. Por quê? Uma das minhas grandes frustrações nesse meu percurso acadêmico foi ver que meus amigos advogados estavam aprendendo como que você faz para defender um cliente, aprendendo as leis, o que você pode, o que você não pode fazer. Meus amigos médicos aprendendo como é que faz para tirar sangue, para aplicar vacina, quais são as doenças, como que trata, qual o remédio. E eu ali estava aprendendo nada. Espero que nenhum economista me xingue me ouvindo falar esse tipo de coisa, mas eu tinha a impressão de que eu não estava aprendendo nada, e eu vou explicar por quê. No primeiro ano da faculdade, a gente começa aprendendo concorrência pura e perfeita, né? Todo mundo tem as mesmas informações, todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem total capacidade de escolher a melhor transação possível e tudo funciona no equilíbrio. Não tem ninguém perdendo, todo mundo sai com o preço de equilíbrio, que é o melhor ponto entre oferta e demanda. Aí beleza, você vai lá, estuda todas as fórmulas, passa a prova, né? Vira a noite estudando antes, obviamente, e passa de ano. No ano seguinte, vem o novo professor e fala para você: então, lembra daquela matéria que você estudou ano passado? Microeconomia, macroeconomia, tudo baseado na concorrência pura e perfeita? Então, esquece tudo que você aprendeu, porque a concorrência pura e perfeita não existe. E aí a gente ficava, eu entrei em choque, eu fiquei, quê? Como assim? E aí você aprende depois o ano inteiro, estuda de novo, outras matérias, etc, etc. Passa de ano. No terceiro ano, vem outro professor e fala para você: então, lembra que você estudou no ano passado? Então, esquece tudo, que aquilo não funciona. E assim vai, e vai. Todo ano é a mesma coisa. A impressão é que eu não estava aprendendo nada. E isso trouxe muita frustração, porque eu estava na França, eu tinha entrado na faculdade achando que ia poder sair logo depois do primeiro ano já dando dica para o meu pai. Então, ele tinha uma empresa, né? Falar: então, pai, faz isso e aquilo porque você vai ganhar muito mais dinheiro, vai economizar os custos, etc, etc. E nada, eu não aprendia nada. Inclusive, o mestrado foi mais uma tentativa de chegar naquele momento e falar: agora vai. Eu acho que tudo aquilo que eu estava aprendendo, e desaprendendo durante a faculdade é para preparar para o mestrado. Tenho certeza que é isso. Só pode ser isso. Vou fazer, agora vai. E aí, no meio do mestrado, é que bateu a luz. Eles não estavam querendo me ensinar coisas práticas. Eles estavam querendo me ensinar a pensar como um economista. Basicamente, o que é economia? Essas teorias econômicas, né? É simplesmente uma pessoa que se deparou com um problema, tinha recursos escassos e precisava resolver aquele problema da melhor forma possível, da forma mais eficiente, com menor custo e melhor benefício, melhor resultado. E tendo em vista, obviamente, de que tudo é interligado, né? Se você faz uma coisa aqui, essa coisa tem consequências, tipo um efeito dominó,
né? Você faz uma coisa aqui, ela faz isso acontecer, depois faz aquilo acontecer e assim por diante. Ou então aquele famoso efeito borboleta, de que o bater de uma asa de uma borboleta pode criar um tufão do outro lado do mundo. A base para você achar uma teoria econômica é sempre a mesma. Você tem um problema com recursos escassos e você tem que achar o melhor custo-benefício, né? Maximizar os recursos escassos. Você tem que questionar, todas as teorias foram questionadas e por isso tem uma nova teoria, e você tem que entender que as coisas são interligadas entre elas. Se você entender esses 3 pilares, né? Problema com recursos escassos, tem que maximizar. Você questionar as soluções pré-existentes e você saber que as coisas são interligadas, acabou. Você só precisa disso para criar uma nova teoria econômica, para tentar resolver um outro problema. E aí, qual é a mágica disso tudo que eu estou falando até agora? É que isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa. Recebi o meu salário e tenho prioridades, tenho que pagar contas, eu quero viajar, quero comprar roupa, você está maximizando os seus recursos escassos, que é o seu salário, para um custo-benefício melhor, né? O que vale mais? Você matar a sua fome ou você se sentir bem olhando no espelho com uma roupa melhor? É exatamente isso, funciona para tudo na vida. Depois do mestrado, eu voltei minha carreira para a área de finanças pessoais. Trabalhei em uma corretora de valores, depois trabalhei numa gestora de fundo de investimento, sempre na área de atendimento ao cliente, né? Eu era o cara que traduzia todo o economiquês para os clientes que eram leigos e que queriam aplicar, mas que não entendiam bem como é que funcionava. Quando eu comecei a minha carreira, o que estava na moda era o Tesouro Direto. Estava com aqueles juros a 14%, molezinha de ganhar dinheiro, e o dinheiro estava todo na poupança. E aí o meu papel era explicar o que é um título público, por que ele é mais seguro, usando aqueles conceitos que eu falei para vocês mais lá para trás, que é maximização, custo-benefício de recursos escassos, né? Questionar o que você tem hoje, para ver se você consegue melhor, e saber que as coisas são interligadas. Sempre usei essa base que a economia me ensinou, né? Para tentar passar a mensagem de uma forma mais compreensível e passar mais segurança, né? Porque todo mundo que está entrando numa aventura nova tem medo, normal, você está entrando numa aventura que você não conhece, é até bom que você tenha medo, para você evitar de entrar em furada. Sempre elogiam bastante a minha forma de descomplicar coisas que são complexas. E hoje eu trabalho com planejamento financeiro como um todo, né? Não só a parte de investimento, mas também a parte de proteção, a parte de planejamento sucessório, a parte de planejamento tributário, holding patrimonial, enfim, tudo que gira em volta das finanças pessoais de uma família. O meu modelo de negócio é sempre trabalhar em parceria com o cliente, né? Eu explico, eu apresento soluções, né? Ouço o cliente, apresento soluções para o problema dele, mas assim, eu tento sempre explicar o máximo possível para o cliente poder ter segurança de tomar a própria decisão. Eu nunca faço simplesmente, tá aqui a sua solução, vamos fazer. Eu acho muito importante a pessoa ter capacidade de tomar conta da parte mais sensível do corpo humano, né? Que é o bolso. Convenhamos. Fora que essa é a forma mais certa de você estar respeitando o perfil de investimento do cliente ou o perfil de risco que ele tem, né? Porque é ele próprio que está entendendo aquilo ali e está tomando a decisão de fazer ou não fazer. Já se foi aquela era em que a gente chegava no banco com dinheiro sobrando e falava, tô com esse dinheiro aqui, o que eu faço? Isso aí, coisa do passado. Hoje em dia você precisa entender o que está acontecendo, até porque não tem mais juros a 14%. Então, para você realmente começar a rentabilizar, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você necessariamente precisa diversificar. E se você não está entendendo o que está acontecendo, onde é que você está se metendo, quais são os riscos que você está correndo, né? Na primeira crise que tiver, você vai entrar em pânico e vai voltar para a poupança em posição fetal e nunca mais vai querer saber de investimento. E isso é péssimo. Introdução feita, longa pra caramba. Qual é o intuito desse projeto que eu estou fazendo agora?
é passar um pouco da minha experiência na área de planejamento financeiro, de forma simples, descomplicada, sem falar aquele economiquez que só quem trabalha na área entende, usando aqueles pilares que eu falei para vocês, para provar que é muito fácil você entender e tomar as rédeas e o controle da vida financeira e do bolso, que de novo é a parte mais sensível do corpo. E é isso aí. Próxima vez já vou começar com um assunto que interessa a todo mundo, que é investimento, né? Vamos começar com o pé direito, falar um pouco do cenário atual e do que eu estou fazendo com meus clientes e por que eles estão super satisfeitos e ganhando dinheiro na crise. E não, eu não vou ficar dando fórmula de compra aquela ação porque aquela ação está crescendo. Aquela empresa ali é pequena, mas ela tem um potencial. Os números da... Eu vou falar de estratégia de investimento. Não vou falar de produto, vou falar de estratégia de investimento. Como que você faz para ganhar dinheiro numa crise? É isso. Conto com vocês para me dar um feedback e fiquem à vontade de dar alguma sugestão, propor assuntos de interesse de vocês e me ajudar a fazer esse negócio ficar interessante para todo mundo, ficar acessível. Se eu falar alguma coisa que seja mais difícil de entender, me perguntem para eu tentar explicar de uma outra forma. Em vídeo é muito mais difícil do que pessoalmente, né? Conto com vocês para me dar uma forcinha, dar uma cutucada. Patrick, isso aqui eu não entendi direito não. Reexplica de novo aí que ficou meio confuso. Então, é isso aí. Vejo vocês na próxima e falou!